Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sugar toda a sua energia emocional em um relacionamento? Às vezes elas te colocam no pedestal e, de repente, elas te derrubam de lá sem o menor aviso prévio. Esse movimento não é por acaso e hoje eu quero te mostrar os comportamentos clássicos que todo narcisista repete em seus relacionamentos. Sinais que, quando você aprende a identificar, podem mudar completamente a forma como que você se protege e se posiciona emocionalmente. Fica comigo até o fim desse conteúdo e aproveita para se inscrever aqui se você ainda é novo aqui no As da Mente. Quando falamos em narcisismo patológico, estamos nos referindo a algo mais complexo que vai além de uma simples vaidade, um pequeno egoísmo. No contexto clínico, especialmente segundo o DSM-5, o transtorno de personalidade narcisista se caracteriza por padrões persistentes de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia, padrões que se estendem em várias áreas da vida da pessoa, inclusive em seus relacionamentos íntimos. Se você quer mais informação sobre isso, tem conteúdos aqui no As da Mente falando especialmente sobre narcisismo. E é justamente sobre isso que a gente quer falar aqui hoje. Comportamentos clássicos que se mantêm mesmo quando alguém com traços narcisistas se envolve afetivamente. Comportamentos que muitas vezes passam desapercebido no início, mas que podem deixar marcas emocionais profundas em quem se relaciona com esse tipo de pessoa. Uma das dinâmicas mais típicas descritas na literatura é o chamado ciclo de idealização e desvalorização. No início do vínculo, o narcisista frequentemente idealiza o parceiro ou a parceira, elogia, enaltece, coloca em um pedestal. Essa fase é intensa e pode criar uma sensação de conexão única e avassaladora, coisa realmente de cinema. Porém, à medida que o relacionamento avança, essa mesma pessoa tende a desvalorizar esse parceiro, focando nas falhas, criticando ou até mesmo ridicularizando comportamentos que antes eram admirados. Na perspectiva existencialista, isso pode ser entendido como uma dificuldade em lidar com a alteridade do outro. O que isso quer dizer? Aceitar que o outro é um ser separado, com as suas próprias imperfeições e limites. Sartre já nos apontava que, ao entrar em uma relação com o outro, nos deparamos com a liberdade dele, e isso pode gerar angústia para quem busca controle ou validação constante. Falando aqui da necessidade de admiração constante, outro comportamento recorrente é essa busca intensa por validação. Pessoas com traços narcisísticos frequentemente dependem da admiração externa para sustentar sua autoestima frágil. Em relacionamentos, isso pode se manifestar de uma forma sutil, como esperar por aplausos, por pequenas conquistas, ou de forma mais explícita, exigindo elogios constantes e se irritando quando sente que não é o centro das atenções. Essa dinâmica cria no parceiro ou na parceira uma sensação de estar sempre devendo algo, mais atenção, mais elogios, mais cuidado, e aos poucos essa cobrança constante pode levar à exaustão emocional, até porque ninguém tem tempo suficiente para conseguir atingir essa cota alta do narcisista. Falta de empatia e invalidação emocional. Segundo o DSM-5, uma das características centrais do transtorno de personalidade narcisista é a incapacidade ou a recusa em reconhecer as necessidades e sentimentos dos outros. No dia a dia do relacionamento, isso pode se manifestar em comportamentos de invalidação, minimizar a dor do parceiro, relativizar conquistas ou até mesmo se mostrar
indiferente ao sofrimento do outro. Do ponto de vista do existencialismo, isso se conecta à dificuldade de reconhecer a vulnerabilidade humana. Aceitar a dor do outro exige contato com a própria dor, algo que muitos narcisistas evitam a todo custo. E agora eu quero saber de você, hein? Deixa aqui nos comentários se você já se identificou aqui com alguns desses comportamentos no seu relacionamento. Deixa nos comentários porque eu tenho certeza que alguém vai ler e vai se relacionar com o seu caso. Vamos falar agora do controle e da manipulação, dos pontos centrais quando nós falamos de relacionamentos com narcisistas. Embora nem toda pessoa narcisista utilize manipulação consciente, é comum observar estratégias de controle emocional como o chamado gaslighting, distorcer fatos para que o outro duvide da sua própria percepção, ou o uso do silêncio punitivo como forma de retaliação, aquele famoso gelo. Esses comportamentos têm o efeito de minar a confiança do parceiro em si mesmo, criando uma dependência emocional velada. Já temos conteúdos aqui no canal publicado falando sobre o gaslighting também. Se você tiver curiosidade, só pesquisar que você vai encontrar com muita facilidade. Passando agora para sensibilidade extrema à crítica. Quem diria, né? Curiosamente, apesar dessa imagem de autossuficiência, superioridade e perfeição, indivíduos com traços narcisistas são muitas vezes extremamente sensíveis à crítica. Pequenos comentários que sugerem falha ou rejeição podem gerar reações desproporcionais, desde explosões de raiva até comportamento de afastamento. Essa fragilidade está relacionada a uma autoestima estruturalmente instável que oscila entre sentimentos de grandiosidade e de inferioridade. E olha, se você gosta do meu conteúdo e se você quer me ajudar a continuar produzindo conteúdos como esse, considere, cara pessoa, se tornar membro aqui do canal. Você recebe benefícios e também você ajuda ao As da Mente com um preço super justo. Clique aqui embaixo em Seja Membro e saiba mais sobre isso. Já te agradeço assim, ó, do fundo do meu coração. Eu, como uma psicóloga existencialista, não posso deixar de trazer aqui esse olhar filosófico, reflexivo para você. Por que será que isso nos atrai? Muitas pessoas se perguntam, por que me envolvi com alguém assim? A resposta não é simples como pode parecer. Do ponto de vista existencial, nós somos seres em busca constante por sentido e pertencimento. A fase inicial de idealização pode ativar em nós um desejo profundo de sermos vistos, escolhidos e valorizados. Mas quando o ciclo de desvalorização começa, permanecemos presos à memória daquele início intenso, esperando que o outro volte a ser um dia quem ele já foi. Reconhecer essa dinâmica é bem doloroso, mas libertador. Significa olhar para a própria responsabilidade nas escolhas afetivas, mas não para se culpar, sim para se empoderar. O que me fez ficar? O que eu preciso para sair? O que eu aprendo sobre mim através disso tudo? Sair ou se recuperar de um relacionamento com uma pessoa narcisista exige um mergulho em si mesmo. E eu sei que nem todo mundo está disposto a fazer isso, mas é preciso reconstruir a autoestima, aprender a reconhecer sinais de manipulação e resgatar a confiança nas próprias percepções. Tem algumas técnicas de autocuidado, como estabelecer limites claros, cultivar uma rede de apoio e praticar o que nós chamamos de presença existencial. Estar consciente no aqui e no agora, não no futuro e nem no passado. Essas são estratégias fundamentais nesse seu processo inicial. A psicoterapia oferece um espaço seguro para esse seu resgate. Nela, nós não buscamos rotular ou demonizar o outro, mas compreender o impacto do vínculo na sua vida e o que você deseja para si daqui para frente. É sobre devolver o protagonismo da sua própria história a você. E se você se reconhece em parte dessa dinâmica, se você já se sentiu que estava sendo invalidada, manipulada ou esvaziada dentro de um relacionamento,
cada pessoa, talvez seja a hora de olhar para isso com um pouco mais de cuidado. Entender o narcisismo não é apenas sobre o outro, entender o outro, mas também entender o que em nós aceita esse outro narcisista ou se prende a esses padrões de relacionamentos disfuncionais. Se você sente que precisa de ajuda para reconstruir esse seu caminho, a psicoterapia pode ser sim esse lugar para começar. Entre em contato com um profissional da psicologia que você tem confiança e procure informações sobre o trabalho dele ou dela. Eu deixo sempre os meus contatos na descrição dos conteúdos e também nos meus perfis, para caso você queira saber detalhes sobre o meu trabalho e sobre a minha agenda. Mas olha, entender os comportamentos clássicos do narcisismo não serve para rotular ou culpabilizar o outro, até porque o outro é o outro, você é você, mas é para proteger a sua saúde emocional e reconhecer quando um vínculo já está ferindo mais do que te nutrindo. Às vezes, perceber esses sinais é o primeiro passo para recuperar a sua clareza, a sua autoestima e a sua liberdade de escolha. Se você se identificou com algo aqui que eu disse, respira fundo e se lembre, existe um caminho para reconstruir a sua história e aprender a se relacionar de outra forma, começando pelo cuidado com você mesmo. E agora, quero te ouvir, vamos conversar. Você já viveu algo parecido com o que eu descrevi aqui? Compartilhe nos comentários a sua experiência, porque pode ajudar outras pessoas que estão passando por essa mesma situação. Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Já deixo também aqui o meu agradecimento para você que ficou aqui até o final discutindo sobre esse assunto que às vezes é difícil, é doloroso para muitas pessoas. Te peço aqui ajuda, no engajamento, no like, no compartilhamento. Se você puder se inscrever e não tiver inscrito ainda, faça isso, porque isso ajuda com os números do canal e eu tenho você aqui como parceria para os próximos conteúdos no canal. Te deixo meu beijo e eu espero te ver aqui no próximo conteúdo no Astamente. Tchau, pessoal!